Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício dele. Excesso punível. Parágrafo único do Código Penal, do artigo 23. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício na circunstância não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Gente, eu fiz questão de ler aqui o Código de Processo Penal para falar algo que está acontecendo e que aconteceu mais uma vez no nosso país. Eu me calei 2 dias com relação à barbárie que aconteceu no estado de São Paulo, na comunidade de Paraisópolis. A polícia invadiu covardemente um baile funk e matou 9 pessoas. A ordem é que a polícia chegue antes do baile. Chegue antes e coloque ordem para que não haja violência. Mas a polícia ela vai sempre depois que tem 5.000 pessoas em um sem saídas, com vielas pequenas, e chega atirando e pressionando pessoas inocentes, dizendo: nós estamos procurando 2 bandidos que entrou no meio da multidão, então nós vamos mandar chumbo, vamos mandar bala. É tipo aquela história do rei Herodes. Nós queremos matar Jesus, então a gente mata todo mundo. Nós matamos 2.000 crianças e aí a gente atinge Jesus. Nós matamos várias pessoas, ferimos várias pessoas e a gente atinge os 2 que a gente está procurando. Uma barbárie
de uma polícia despreparada, totalmente despreparada, e eu não sei por que existe polícia militar no Brasil. Porque as pessoas, inclusive ricos, não se sentem mais seguros com a polícia entrando nas suas casas. Porque não sabe o que pode acontecer. Ninguém sabe, ninguém se sente seguro, gente. Eu nunca cometi nenhum crime na minha vida. Mas quando eu vejo uma viatura, quando eu estou num ponto de ônibus, eu não sei quem é que está lá dentro. Se é um policial honesto, porque tem policial honesto, eu conheço vários, mas a gente não sabe se ali dentro tem um miliciano, se tem um policial que está com problema mental, você não sabe quem é que está dentro de uma viatura. Eu já vi cenas no meu bairro, onde eu morava. Hoje eu moro num bairro periférico, mas eu morei num bairro de classe média. Eu vi ali um homem trocando tiro com um bandido e baleando uma mulher que ia na padaria comprar um bolo de aniversário para a filha dela. A minha esposa tentou botar a cabeça para fora, eu puxei e disse, não vai, que você vai tomar tiro. E aí a pessoa, a mulher que vem de lá, o bandido chegou de lá e começou a mandar chumbo contra o camarada da padaria. E o homem da padaria acertou a mulher. E o bandido respondeu de lá, eu só atirei porque ele atirou. Inclusive, ele colocou em risco a mulher dele e a filha dele na troca de tiro. E eu tinha uma igreja dentro da comunidade, uma comunidade de classe média, e muitas vezes policiais me procuravam ali. Um dia um policial chegou tremendo, com uma pistola debaixo de uma jaqueta, querendo conversar comigo, queria ir para o canteiro central. Eu fui, ele disse, olha, não me abandone, eu estou tendo problemas emocionais. Ele era meu amigo. E o homem da padaria, como ele estava paisano, gritou com ele que ele tirasse a moto dali onde ele tinha parado. E eu depois procurei o dono da padaria e disse, rapaz, você é um justiceiro, aquele camarada é um policial. Enfrentando problemas. Mas ele disse para mim, ó, não me abandone, quando eu te procurar para orar por mim, não me abandone. Estou com um problema, ele estava enfrentando uma separação. Então, gente, é muito grave quando a polícia invade uma comunidade onde tem 5.000 jovens dançando. Porque quem mora na favela, na comunidade, isso no estado de São Paulo, quem mora ali não tem para onde ir. A única diversão deles é aquilo ali. São jovens. Morreram 9 jovens, um de 14 anos, de 14 a 24 anos. Muitos estão feridos, pisoteados. Por quê? Porque querem se dar liberdade para a polícia atirar. Inclusive, um dono de um bar puxou pessoas para dentro do bar para não morrerem, e a polícia invadiu o bar, quebrou a porta. A polícia invadiu casas. Invadiu casas com crianças, mulheres, quebrando porta, atirando. E a lei, o excludente de ilicitude, gente, é justamente para punir
o excesso doloso e o excesso culposo. Porque senão vai acontecer isso sempre. Nós lembro que no caso da Ágata, no Rio de Janeiro, o policial disse, eu dei um tiro porque o cara passou armado de moto. Depois a polícia civil investigou e viu o cara estava com uma vara, uma régua de pedreiro. Ele deu um tiro de fuzil, a bala resvalou na parede, deu a volta e acertou na cabeça de uma menina que estava com a mãe dela numa Kombi. E ele mentiu dizendo que eles trocaram o tiro com ele, mas as imagens, que a gente chama no Código Penal de nexo causal, mostraram que não foi dessa forma. E as imagens são fortes. Eles batem na cara de jovens, eles chutam, jovens morreram, caíram mortos. Pessoas foram pisoteadas, deram tiro de efeito moral. Por isso que eu digo, gente, nós não podemos continuar com esse governo que apoia isto. Apoiam medidas de violência, fazendo com que a polícia ataque o cidadão que ela tem que proteger. Eu tenho 55 anos, gente, eu nunca tive algema na minha mão. Eu nunca fui preso por nada, eu tenho família, eu sou evangélico. Há 37 anos, tenho esposa e 2 filhas. Moro numa comunidade que eu tenho paz, eu vivo em paz. Só que você não pode invadir uma comunidade e achar que um baile funk é alvo de ataque, de tiro. Olha, eu sou garçom também. Uma das profissões que eu exerci durante 13 anos foi garçom. Eu já vi festa de ricos e de brancos. Ninguém atira, ninguém chega numa festa, por exemplo, eu fui pastor de uma igreja que ali tinha um policial que ele fazia bicos extra lá em Santa Teresa, é uma cidade de imigrante, lá dava 2.000, 3.000 pessoas, eles bebiam cachaça, que eles bebem cachaça, se embriagavam, brigavam, davam um soco no outro, ninguém dava tiro. Não chegava a polícia lá para parar eles. Eles empurravam um ao outro, empurravam as mulheres. Havia briga, ele falava comigo, olha pastor, eu vou para lá. Inclusive uma vez ele chegou com o olho machucado, de soco, apartando a briga dos alemãos. Mas ninguém vai lá e descarrega de tiro. Por quê? Porque são brancos, porque são classe médias, porque são ricos. Vai numa festa de rico. Eu já fui em casamento de 3.000 pessoas. Ali não vai polícia, não vai ninguém. Agora numa favela onde tem negros, tem pobres, eles chegam atirando. Então quer dizer que é o negro e é o pobre que é bandido? E que tem que chegar já atirando? É uma discriminação? É por isso que querem tirar o excludente de licitude? Para fazer essa barbárie. Para chegar em Paraisópolis atirando. Gente, que loucura é essa? Vão matar pessoas só porque elas são pobres e negras? Não se chega numa festa com 5.000 pessoas atirando. Deve-se deixar, se tinha ali 2 delinquentes de moto, deixava eles saírem e fazia o trabalho de inteligência, seguindo eles para fora da comunidade, não dentro da comunidade, uma comunidade onde não tinha lugar para fugir. Havia ali becos onde ninguém conseguia sair.
E houve excesso, houve tapa na cara, bomba, tiro de efeito moral e bala mesmo, bala para matar. Gente, a lei é feito, o Bolsonaro ele diz que a lei é feita para a maioria e não para as minorias. Não, a lei ela é feita para as minorias, por isso a Constituição tem os direitos fundamentais. Porque a minoria não tem mais para onde correr. A minoria não tem como se defender. A minoria é sempre a parte da sociedade que sofre mais. Por isso que a Constituição ela começa no seu primeiro artigo falando de dignidade humana. Mas o Bolsonaro ele diz o quê? Ele diz que ele governa para as maiorias. E as minorias têm que se submeter às maiorias. Não, gente. Está errado. A minoria é aquele que já não tem nada. A minoria é aquele que já é favelado. A minoria é aquele que já é marginalizado, já é discriminado, já é empurrado para fora da sociedade. É para os fracos, não para os fortes. Os direitos fundamentais é para os fracos. Porque ele já ganha pouco, ele já não tem dinheiro a um dentista, o direito a um dentista. Tudo que ele ganha é para comprar comida e pagar aluguel. R$100 para um rico não é nada, mas para um pobre é para sustentá-lo durante uma semana. Então, gente, Bolsonaro está incentivando uma guerra civil. E outra coisa, a polícia militar tem que deixar de ser polícia militar. Tem que ser polícia civil. Tem que ser polícia civil, parar de andar com farda, andar com a viatura sim, mas andar com uma roupa comum, não parecendo um soldado do exército. Porque eles amedrontam as pessoas. Porque você não sabe. Eles acham porque estão fardados, eles podem fazer o que eles quiserem, sendo que eles recebem do Estado, recebem do cidadão. Aqui em Vila Velha, na Grande Vitória, um promotor de justiça estava na praia de folga e ele não estava exercendo a sua função, ele estava ali de férias e ele estava tomando uma cerveja. E aí a polícia chegou e quis amedrontá-lo. Ele não se identificou como promotor, mas reagiu. Eles prenderam ele e levaram para a delegacia. Quando chegou lá, ele deu um telefonema para a OAB e diversos promotores e juízes foram para lá. Saiu na imprensa. E sabe o que aconteceu? A corregedoria chamou os policiais e eles foram submetidos a um processo administrativo. Por quê? Porque a função da polícia não é matar. A função da polícia é prender, levar para o delegado, que vai fazer a triagem, e o delegado civil vai enviar para o juiz da custódia. E o juiz é que vai decidir. Não é policial que decide. Ele já é treinado para isso, ele aprende isso. Só que, infelizmente, muitos policiais não estudaram. Eu tenho um amigo que é cabo da polícia. Sabe como ele passou na polícia?
Ele tinha a 4ª série. E ele falou, vou ficar reprovado. Foi lá, sentou numa cadeira, sentou com um outro que tinha ensino médio do lado dele, fez a prova e passou para ele. Ele pegou a cola do outro e o outro pegou a prova dele, em branco. E ele entrou na polícia. Então são pessoas desescolarizadas, embora alguns estão estudando lei. Quando estuda lei, ele não faz mais isso, porque quando eu estava na faculdade de Direito, ali o chefe da Polícia Civil, que hoje é chefe do Estado da Polícia Civil, que foi advogado 25 anos e já era delegado da Polícia Civil, ele dizia, olha, vocês que estão aqui na faculdade, vocês têm que respeitar a lei. Não pode abusar do excesso. O princípio de legítima defesa, ele é proporcional ao ataque. Se um homem ataca um policial desarmado e ele dá um tiro, é legítima defesa. Se ele deu 10 tiros, é execução. Ele vai para a corregedoria. Porque um tiro era suficiente para conter a agressão. 10, ele queria executar. Foi por isso que o parente de Ana Hickman, o cunhado, ele teve que responder processo, embora já foi julgado inocente. Então, lei não se discute. Se já é inocente, a lei já julgou. Mas ele deu 10 tiros, ele deu um tiro na nuca e deu mais 10 tiros no camarada. O camarada já estava dominado. Eu conheço um outro caso, o filho de um amigo meu, que também é policial, o filho dele tomou 19 tiros nas costas, gente. Desarmado. Isso é execução, embora ele não morreu. Deus teve misericórdia dele. Isso é execução. Quando se descarrega uma arma em cima de uma pessoa, é execução. Não é legítima defesa. Bolsonaro está usando os púlpitos para instalar a barbárie institucional. Ele está indo nas igrejas. Eu vejo vídeos dele dentro de uma igreja, as pessoas gritando mito, e ele continua pregando a violência no meio da igreja, usando uma frase de paraquedista, que não é de Deus. Ele usa João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas ele não usa João 8,36, que diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não é livre, ele não é liberto, porque prega violência. Jesus nunca pregou isso. E se a igreja está pregando isso, a igreja está errada. A igreja não conhece a lei. Se a igreja está deixando Bolsonaro guiá-la para uma matança, ela não conhece a Jesus Cristo. Há uma passagem na Bíblia, quando o João e Tiago, os filhos do trovão, passando em Samaria, disseram, Senhor, por que o Senhor não manda fogo para queimar esse povo? Porque os samaritanos não deixaram que Jesus passasse. Faz igual Elias, manda cair fogo do céu para queimar essa cidade toda. Aí Jesus diz, vocês estão loucos? Vocês não sabem que eu sirvo o Espírito de Deus? Vocês são servos do Espírito Santo de Deus? E o Filho do Homem não vem para destruir pessoas, mas vem para salvar? Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Então, gente,
Ser conservador, ser de família é uma coisa, mas desejar que todos os seus vizinhos que não são, os seus amigos que não são, ou que têm opção diferente da sua, morram, aí é intolerância. E a intolerância não é de Deus. Deus, ele permitiu o livre-arbítrio. Só vai ser salvo quem realmente tem desejo de ser salvo. O julgamento não pertence a gente. Agora, entrar dentro da igreja para estar ao barbárie, Bolsonaro tem se escondido dentro das igrejas e dentro do exército. Dentro das igrejas e dentro do exército. Um grande perigo, porque Hitler fez isso. Ele teve apoio na época da Igreja Católica, da Igreja Luterana e do Exército. E com essas três forças apoiando ele, ele começou a matar. Ele ficou 6 anos no poder, preparando o golpe. E depois ele implantou o nazismo, matando 6 milhões de judeus. A maior chacina da história. O segundo maior genocídio foi lá na Germânia, próximo ao Monte Ararat. Os turcos mataram os católicos da Germânia. 2,5 milhões. Até criança eles penduravam numa cruz. Matavam. Em nome de uma religião árabe. Que loucura, gente. Que loucura. E aí, instituindo uma barbárie institucional, ameaçando criar o ato institucional 5 de 1968, que autorizou o Exército a invadir Congresso, invadir o Superior Tribunal de Justiça, que é guardião da lei. E aonde estão os cristãos? A Bíblia diz que nós, em Romanos 13, diz que nós temos que ser submissos aos magistrados. Pode lá ver que o termo é magistrado. Magistrados são juízes. Porque o modelo romano, a nossa Constituição, a nossa pirâmide de Kelsey, ela segue o modelo romano. Tanto que Jesus poderia ter apelado para César, mas ele não apelou, mas Paulo apelou. Jesus sabia que ele teria que passar pela cruz, mas Paulo queria mais tempo para pregar, e ele foi até Roma de navio, porque ele apelou para César, que era a terceira instância do tribunal. Se a pessoa apelasse para César, ele ia até César. Ele ia viver mais 10 anos de vida. Porque lá os reis faziam a pena capital. Então, nós não queremos uma polícia bandida. Não queremos uma polícia que nós temos medo quando uma viatura chega perto da gente. No Rio de Janeiro, em São Paulo, as pessoas não têm mais confiança na polícia. Porque a polícia está despreparada. É preciso ensinar a polícia. Como a polícia americana, ela é preparada para proteger o cidadão e não para matar o cidadão. Teve um policial aí que disse que se for negro, eu estiver correndo atrás do negro, eu atiro. Porque todo negro é um bandido. Olha, gente, é muita covardia. Se Paraisópolis fosse uma colônia, uma ilha de ricos, não haveria nenhum tiro. Mas como eram negros e pobres, chegaram atirando. Olha aí o resultado. 9 pessoas mortas. O exército foi ao Rio de Janeiro
e lá matou um músico com 90 tiros nas costas. O músico estava indo comprar. Na lanchonete com a sua família, um jardineiro tentou ajudar e morreu também. Os milicianos executaram a Marielle com dezenas de tiros. Porque Marielle era uma defensora dos direitos humanos. Ah, mas ela era negra, morava na favela, ela era homoafetiva, e daí? Homoafetiva é gente. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, nem de pobre, nem de rico. Nós somos todos irmãos, gente. A polícia não pode ganhar do nosso dinheiro, dos nossos impostos e matar os pobres, que também são cidadãos e contribuem, os negros que contribuem, os índios que têm direito à terra, que já tinha 6 milhões aqui no Brasil, quando foi descoberto aqui o Brasil. Então, gente, querem tirar o excludente de licitude para atira e depois pergunta. Foi o que aconteceu em Paraisópolis. Atiraram primeiro e não perguntaram nada. Esses policiais têm que ser condenados pela corregedoria. Eles têm que ser julgados. Um julgamento justo. Tem que ter lei. Um julgamento justo. Mas tem que ser responsabilizado, porque a lei diz aqui, ó, excesso doloso ou culposo. O culposo é quando não há intenção de matar, mas assumiu o risco. O doloso assumiu o risco de matar. Quando a pessoa manda tiro, ele assume o risco de matar. Eu passei por uma cena, há muitos anos atrás, eu estava vindo da igreja e fui assaltado por um rapaz. Eu tinha apenas a passagem, um passe escolar. Estava com a minha Bíblia e eu disse para ele, eu não tenho dinheiro. E ele me apontou uma arma, eu repreendi e falei, ó, em nome de Jesus está repreendido. Ele puxou o gatilho 3 vezes e não saiu bala. 3 vezes não saiu bala. E aí ele me tomou aquela passagem e foi embora, correndo. Estava em 2. Um era alto, com cabelo pintado, passava água sanitária, água oxigenada, desculpe, e aquele cabelo amarelo, muito grande. Ele era um rapaz de 18 anos. E aí passou a polícia, e eu disse, olha, eles foram para ali. Eles me colocaram dentro da viatura e foram atrás do rapaz. E lá na frente eles encontraram o rapaz que estava de bicicleta. E perguntaram para mim, é ele? Eu disse, não sei. Eu não sei porque, de repente, pode ser uma pessoa que não é o homem que me assaltou. E, de repente, vocês podem matar um inocente. E aí eles mandaram o rapaz parar. Mas como era um pequeno declínio, era uma estrada de asfalto, e descendo, ele não parou, ele passou pelo policial, que estava com uma metralhadora. Uma submetralhadora na mão. Ele falou, é ele mesmo. E ele já estava 30 metros na frente e o policial atirou para baixo. Mais de 50 tiros. E ele disse para mim, olha, eu não atirei para matar ele porque você não deu certeza. E que ele era o ladrão.
Ele havia me roubado um passe. E o policial foi tão prudente, isso fazem cerca de 25 anos, ele foi tão prudente que ele não atirou na direção, atirou para baixo. Ao ponto de acertar a bicicleta do rapaz. E foi em perseguição, chegou lá, o rapaz entrou no quintal, voltou um casal, tinha um casal chegando da igreja, quando viu o rapaz dentro do quintal tentando pular o muro, gritou, o homem, ele voltou dando tiro para cima, não atirou nas pessoas. E o casal ficou ali com os seus filhos, 2 filhos, e ele passou correndo e entrou num beco, e deixou a bicicleta ali. E o soldado perguntou, essa bicicleta é sua? Eu falei, não, não é minha, é dele. Aí vamos botar na viatura aqui. Levaram a bicicleta e me levaram até o terminal. A bicicleta tinha um furo de bala no quadro. Ele não acertou a perna do rapaz, ele acertou o quadro da bicicleta. Porque, imagine, por causa de um passe escolar, uma metralhadora que disparou 50 tiros para perfurar aquele homem. Mas o policial daquela época era tão prudente que ele disse, não posso fazer isso. É desproporcional. Gente. Uma metralhadora que dispara 50 vezes contra um cidadão. E de lá tinha pessoas vindo, porque tinha um bar próximo. Se ele mira em outra direção, dezenas de pessoas que não tinham nada a ver. Então, gente, o excesso doloso ou culposo, ele tem que ser investigado pela Corregedoria. Quando se Moro e Bolsonaro, eles querem aprovar uma lei no pacote anticrime que tira o excludente de ilicitude, ele está liberando a morte. Como aconteceu lá? Como existe uma lei, eles foram afastados. Se não tivesse a lei, o artigo 23 do Código Penal, não haveria punição e eles estariam na rua, continuando a barbárie. Aqui, ó. Código Penal. É uma extensão da lei, da Constituição. Ó. Então, a lei tem que ser seguida. Quando um policial faz prova, eu fiz prova para a polícia, gente. Eu sou filho de policial. Meu pai foi tenente com carreira encerrada. Eu tenho um primo capitão com carreira encerrada. Foi expulso de quartel como Bolsonaro, não. Por ser insubordinado, não. Bolsonaro ficou 17 anos no exército e foi expulso. Porque não obedecia a lei. Meu primo, capitão Cardoso, ele ficou 30 anos na polícia e aposentou. Como um bom comportamento, por respeitar a lei. Eu tive professor de penal, que hoje é chefe da Polícia Civil, e tive professor tenente da militar, que era o Félix, que era um cara que respeitava a lei, ensinava os alunos a respeitar a lei. E fiz concurso para a Polícia Civil, para investigador, não passei, mas estudei o Estatuto da Polícia Civil, que não ensina policial a fazer violência. Não ensina. Ensina a respeitar a lei. Quando a Polícia Civil chega nas comunidades,
ela é respeitada, porque ela não implanta barbárie. Mas a militar, ela já está sendo rechaçada pela comunidade pobre e negra. Porque quando eles chegam diante de pessoas ricas, eles não fazem isso. Não fazem. Mas quando eles chegam numa comunidade de pobres e de negros, eles atiram para matar. E olha aí, mais um saldo de violência. Infelizmente. Mas esse militarismo exacerbado tem que acabar no Brasil. O Estado não pode pagar para uma corporação atacar os pobres. O pobre já não tem nada, gente. O pobre já está passando. Se o pobre sai para comemorar o futebol e ele é encontrado por polícia, ele vai atirar. Ele já não tem nada. A única coisa que ele tem é comemorar o time dele e ir no baile, dançar. Eu não vou no baile. Eu vou na igreja. Mas eu não posso condenar quem vai. Nós vivemos numa democracia, nós vivemos num Estado laico, num Estado democrático de direito. E o próprio Deus, ele permite o livre-arbítrio. Jesus nunca obrigou ninguém a fazer nada. E lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 28 e 27, as bênçãos sobre Gerizim e Ebal, Deus falou: eu coloco diante de vocês o bem e o mal. E Deus é o conselho, escolhe o bem para que vocês vivam. Mas Deus não obriga. Deus suportou um povo 40 anos no deserto, desobedecendo. 3 milhões de pessoas no deserto. E nenhum deles entraram na terra prometida, nem Moisés. Só Josué e Calebe com uma mocidade de 20 anos para baixo. Deus não obrigou eles. Eles escolheram o seu caminho. Nós vivemos num mundo de escolhas. Agora, se o camarada escolheu usar um brinco, se ele escolheu estar barbudo ou bigodudo, ou se ele escolheu tomar cachaça, então proíbe a cachaça. A cachaça é um dos produtos de exportação do Brasil, feito da cana-de-açúcar. Só que tem as consequências. Ganha dinheiro, mas vai ter crises, porque gera dependência. Eu fui alcoólatra até os 17 anos. Eu era uma criança, desde os 12 anos, dependente de álcool. Quem me transformou foi Cristo. Não foi polícia, não foi tiro, não foi nada disso. Quando eu recebi o chamado, nunca mais eu bebi. Então não é por força nem por violência. Vai mais lá usar a Bíblia, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, gente, temos que repensar. Eu trabalhei 13 anos na comunidade de Barcelona fazendo a Marcha pela Paz. E participei de mais 10, 20 marchas em outros lugares. Não podemos dar vazão à violência. Se isso acontecer, o outro lado vai reagir. E nós vamos ter uma guerra civil. Lembre-se que Bolsonaro teve 57 milhões de votos, mas Haddad teve 47 milhões. Lula está no Nordeste e lá já mandaram dizer, se alguém entrar lá para fazer mal para Lula, eles vão reagir.
O Nordeste tem milhares, milhões de pessoas. O Flávio Dino lá, que é governador, ele é ex-promotor de justiça. Eu vi um promotor de justiça de Minas, um desembargador, dizendo que o que está acontecendo no Brasil é errado. Estão se criando um Estado fascista que tira direitos fundamentais de quem? Dos pobres, dos excluídos. E os ricos vivem na bonança. E agora ainda querem matar, invadir as favelas, invadir os guetos para matar pobre. Infelizmente. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa nação e nós não venhamos afundar no buraco do fascismo. Fique na paz.